do carvão ao diamante. Zack pronuncia essas palavras enquanto estamos diante da parte interna da porta do nosso alojamento. Após alguns segundos, a porta se abre e hesitamos em sair. Porém, Darvus, com sua determinação, toma a dianteira e começa a fazer o reconhecimento do perímetro. Não vejo ninguém, sussurra Darvus. E os lítios? Pergunto, intrigado. Não, nenhum sinal deles, responde Darvus. Ele avança com passos rápidos, mas calmos e silenciosos, surpreendendo a todos, dada sua estrutura colossal. Seguimos em fila, Jack, Jonas e eu, adentrando extensos corredores adornados com portas de platina polidas, onde nossos reflexos são nítidos. Continuamos a percorrer os corredores, sem encontrar a porta com o enorme rubi brilhante no centro, até que Darvus sinaliza para pararmos. O que foi? Pergunta Jonas, que até então se mantinha em silêncio desde nossa saída do alojamento. Achei, diz Darvus demonstrando preocupação. Tem certeza? Questiona Zack. Darvus acena com a cabeça confirmando. Então vamos, o que estamos esperando? Digo, tomando a dianteira, mas Darvus puxa minha camisa, me freando. Quando estou prestes a perguntar o motivo, ele coloca a mão em minha boca e me lança um olhar alarmante, indicando que devemos permanecer em silêncio. Tem 2 deles, diz Darvus. Supervisores? Pergunta Jonas. Não, lítios, estão em frente à porta, retruca Darvus. A frustração coletiva nos atinge e cogitamos abortar a missão. Porém, Darvus começa a despir-se, revelando uma cicatriz protuberante em seu fêmur. Zack desvia o olhar ao ver Darvus vestir apenas a sunga, a única parte de nossos uniformes que não ostenta a cor de nossas províncias. Enquanto tento entender suas intenções, Jonas permanece calmo, como se já soubesse o que passa pela mente de Darvus. Burguês, tem certeza de que quer fazer isso? Pergunta Jonas de maneira tranquila. Estamos sem opções. Não fizemos tudo isso em vão, e eu tenho um plano. Confiem em mim, diz Darvus, olhando novamente para o corredor onde os lítios estão de guarda. É o seguinte, quando eu começar a correr, agachem-se, eles me seguirão, e então vocês entram, entenderam? Finaliza Darvus com um tom de liderança. Olho para ele e não percebo nenhum sinal de desconforto ou hesitação. Ele está confiante e determinado. Todos concordamos, exceto Zack. Eles possuem câmeras, vão flagrar você, insiste Zack, insistindo para que abandonemos a missão. É por isso que ele tirou a roupa. Mesmo que as câmeras o capturem, terá um trabalho a mais para identificar a qual província ele pertence. Ou você achou que ele fez isso para te seduzir, docinho? Jonas provoca, sem olhar para ninguém. Darvus e Jonas, diligentes e astuciosos, me fazem pensar que, se esse plano funcionar, todo o mérito será deles e de Zack, pois eu não contribuí eficazmente. 1, 2, 3... aqui, grita Darvus correndo rapidamente na direção oposta à nossa. Ele é extremamente ágil, apesar de suas grandes pernas. Os lítios percebem sua presença e começam a persegui-lo, também demonstrando considerável velocidade. Nos deitamos no chão como instruído, e os lítios avançam em direção a Darvus, ignorando nossa presença como se fôssemos invisíveis. Rapidamente, nos levantamos e corremos em direção à porta. Do pó ao pó, diz Jonas, eufórico, ao perceber que a frase está errada. A cena nos faz rir, pois é hilário. Jack o empurra levemente e em seguida, pronuncia a frase correta, que faz a porta abrir quase que instantaneamente. Entramos e ficamos maravilhados com os sublimes maquinários tecnológicos. Jonas, com os olhos brilhando como os de uma criança ao receber um doce, se adianta e se senta na única cadeira do recinto. A cadeira é prateada, com luzes circulares em suas laterais e botões e alavancas em seus braços.
Na parte de trás, centenas de cabos e fios de tamanhos variados. Jonas nos olha e pede a Zack para pronunciar a frase novamente. Do carvão ao diamante, diz Jack. Uma luz começa a piscar em um projetor abaixo da cadeira, que se ergue a cerca de 1,5 metros do chão. O projetor se ativa, gerando um holograma à nossa frente, repleto de pastas e arquivos do SCT, além de fichas de cada participante que já participou do desafio de sangue. Jonas começa a explorar diversos conteúdos em busca da pasta com as plantas dos próximos desafios. Por um instante, ele encontra algo e move uma alavanca, guiando o cursor do holograma até uma pasta que se expande, revelando arquivos sobre todos os membros do alojamento 237. Nossas idades, fotos, valores de nossas dívidas e os motivos pelos quais estamos ali. Após entender o conteúdo da pasta, Jonas rapidamente abre a próxima. Zack e eu percebemos algo estranho no comportamento de Jonas, mas optamos por não questionar e continuamos a procurar o que realmente viemos buscar. Ali! Exclama Zack. Jonas move a alavanca e expande a pasta sugerida por Zack, que de fato é a que procurávamos. Não havia muitas plantas, apenas uma, mas estava codificada. Tentamos entender os padrões, ângulos e gráficos apresentados. Decodificar aquilo representará um desafio. Jonas aperta um botão e um papel é impresso instantaneamente, contendo toda a planta. Assim que Jonas a pega, um alarme toca e a porta ao ar atrás de nós começa a se fechar. Jack e eu corremos para fora da sala, enquanto Jonas permanece sentado na cadeira, fixo na tela. O que está fazendo? Temos que voltar agora, diz Jack, aflito. Só mais um instante, grita Jonas, movendo os dedos rapidamente, apertando botões, guiando alavancas e abrindo e fechando arquivos. Em pouco tempo, Jonas se torna um expert no sistema que controla toda a pirâmide. Questiono se, em Palatrax, ele tem o hábito de lidar com essa tecnologia. Acabei, diz Jonas, levantando-se e saltando acrobaticamente para o chão, correndo rapidamente, pois a porta está prestes a se selar, restando apenas 30 centímetros. Rápido, gritamos estendendo nossos braços esqueléticos. Quando Jonas nos alcança, puxamo-lo para fora e a porta se fecha. Em seguida, corremos com liberdade pelos corredores que ainda permanecem vazios, mas já é possível ouvir passos rápidos se aproximando. Ao nos aproximarmos de nosso alojamento, encontramos Darvus nos esperando. Entramos rapidamente e ele diz a frase senha, fazendo a porta se fechar atrás de nós. Todos nos jogamos em nossas camas, cobrindo nossos corpos. Novamente a porta se abre e meia dúzia de supervisores entra, observando-nos. Para desviar suas suspeitas, Darvus começa a roncar e a murmurar, provocando risadas nos guardas, que logo saem, fechando a porta novamente. Esperamos um momento para confirmar que não voltarão. Conseguiram? Pergunta Darvus. É claro que sim, responde Jonas, levantando o pedaço de papel que imprimiu na sala de controle. Estamos todos ofegantes e suados. Após tomarmos banho, exceto Jack, nos deitamos para dormir. No dia seguinte, durante o almoço, Darvus, Jonas e eu nos sentamos juntos, conversando em sussurros sobre nossa aventura noturna. Darvus explica como despistou os lítios, escondendo-se em um almoxarifado que encontrou. Jonas revela o motivo de sua demora na sala, quando o alarme tocou, dizendo que estava apagando todos os vestígios de nossa presença. Ele ainda tranquiliza Darvus, afirmando que excluirá as filmagens capturadas pelos lítios. Jack se junta a nós. Os caras da minha província estão perguntando se conseguimos, diz Jack, como se a pergunta fosse absurda. O que você disse? Pergunto. Que não. Apenas disse que havia muitos lítios e alguns supervisores, então optamos por desistir. Responde Jack, com um olhar duro para sua refeição.
É melhor, docinho. Você fez bem, diz Jonas, saboreando uma fatia de torta de cenoura. Mas foram eles que nos deram as informações, não foram? Eles merecem saber. Questiono, e todos, especialmente Isaac, voltam a olhar contra mim. Saber o quê? Que a única coisa que temos é um pedaço de papel que não sabemos o que significa? É isso que você acha que devemos contar a eles, Gray? Diz Darvus com a mesma impaciência de quando nos conhecemos. Não, Darvus, ou melhor, podemos dizer que você teve que correr nu por esses corredores, colocando sua vida em risco, para que todos possam ter vantagem no próximo desafio. Diz Jonas, ironizando. Gray, Zoc me olha. Sim, eles deram os palpites, mas foi apenas isso. Palpites. Nós nos sacrificamos para confirmar tudo, nos arriscamos. As palavras de Isaac trazem uma clareza óbvia aos fatos, e me sinto um idiota pela minha ingênua pergunta. Vocês têm razão, não precisamos contar, apenas vamos focar em descobrir o que isso significa. Digo, deixando o assunto morrer. Depois disso, nosso dia é repleto de comunicados e exames médicos. Darvus e eu estamos na mesma ala hospitalar, fazendo curativos em nossos ferimentos recentes obtidos no apagão. Estivemos em silêncio por um tempo. Quando os supervisores terminam nossos cuidados, ficamos sozinhos por alguns minutos. Darvus está deitado, com a cicatriz na coxa exposta. Ele percebe meu olhar e diz: foi um acidente. Fala, olhando para o teto. Estava doente, fiquei frágil e cansado. Mal conseguia andar. O peso da dor em sua voz aumenta gradativamente. Minha família gastou cada centavo que possuíam para tentar encontrar a cura. Não digo nada, mas meus olhos estão fixos em Darvus, com total atenção. Ele continua. Foram anos de tratamentos, remédios, mas nada funcionou. Meu pai estava enlouquecendo com as dívidas, e minha mãe já havia perdido a esperança. É difícil e doloroso para Darvus falar sobre seu próprio sofrimento. Não somos diferentes. Não importa a que província pertençamos. Eu perdi meu irmão, digo involuntariamente, tomado por meus sentimentos. Darvus inclina os olhos para mim. Ele morreu nas minas de casa. Ele caiu em um tonel de metal quente. Eu vi tudo. Sua pele fumegando em bolhas de carne humana tostada. A cena de Hull derretendo vem à mente e me causa um arrepio. Sinto muito, diz Darvus, levantando-se e saindo da ala. Estou confuso com meus próprios dilemas, mas não posso negar que a conversa breve e cautelosa com Darvus fez com que eu criasse um laço com ele. Sabemos o que é sofrimento. Percebo que não importa se você está em cima da roda ou embaixo. Ela sempre girará, trazendo sofrimento para todos. Vou para meu alojamento e encontro Jack e Jonas sentados na cama que não pertence a ninguém. Ando alguns passos e me junto a eles. Ambos estão observando e comentando sobre a planta que conseguimos na noite anterior. Não, claro que não faz sentido, diz Jack, contrariando algo que Jonas propôs. Tem razão, docinho, responde Jonas de forma provocativa. Não conseguiram descobrir nada? Pergunto, sentando-me ao lado deles. Não, os gráficos são confusos demais para criarmos uma linha de pensamento. Até o esperto do Jonas está tendo dificuldades, diz Jack frustrado. Já falei. Me dê um tempo que eu vou conseguir resolver isso e salvar a vida de vocês no próximo desafio. E espero, no mínimo, receber um obrigado, diz Jonas, fingindo-se ofendido com o comentário de Jack. Olho para a planta e analiso suas variedades de cálculos, gráficos, cores e traços, além de informações como longitude, espessuras e pontos que indicam a localização de algo. Observo uma palavra codificada, que eu sei o que significa, pois há muito tempo era usada nas minas para indicar acúmulos de arenito nas brocas de mineração. Coloco o dedo indicador sobre o papel estendido na cama.
O que está fazendo? Pergunta Jonas. Areia, respondo. O quê? Perguntam Jack e Jonas em uníssono. Essa palavra aqui significa areia, explico. Tem certeza? Questiona Jack. Antes que eu possa responder, Jonas puxa a planta para si e começa a andar pelo alojamento, sussurrando palavras para si mesmo, enquanto analisa o papel. Jonas, o que foi? Pergunto. Chiu! Exclama ele, com os olhos focados na planta. A porta do alojamento se abre e Darvus entra. O que ele está fazendo? Chiu! Dessa vez, todos exclamamos juntos. Observamos Jonas, que não para de andar de um lado para o outro no alojamento. Volto meu olhar para Darvus e ele me encara. Nos observamos por alguns instantes até que ele curva sutilmente a cabeça, em um gesto de agradecimento por nossa conversa desarranjada. Seus merdas, suponho que descobrir como evitar suas mortes, já podem dizer obrigado, diz Jonas, sorrindo. Todos nos reunimos em volta do papel, que agora está estendido no chão, enquanto Jonas compartilha suas descobertas. Ouçam, não tenho certeza de nada, mas acredito que descobri como começar a desvendar essa planta, diz Jonas, mantendo sua confiança habitual intacta. Graças ao Gray, consegui chegar-se a algumas conclusões. O que foi? Eu sei reconhecer quando alguém faz algo útil. Justifica-se Jonas, ao perceber nossos olhares de surpresa, pois nenhum de nós o considera o tipo de pessoa que elogia boas ações, exceto as dele. Ignorando nossa surpresa, ele continua. O próximo desafio será na casa de Palatrax, minha província. Portanto, haverá algo referente a ela. Essa palavra que Gray identificou, se realmente significar areia, julgo que sei qual será a causa das mortes nesse desafio. Olho ao redor e percebo que todos estão apreensivos. Não ousamos perguntar a Jonas a causa das mortes, ainda tentando esquecer o cheiro de sangue fresco que permeava o ginásio após o apagão do primeiro desafio. Qual a causa? Pergunta Darvus com firmeza, como se estivesse reunindo coragem para fazer a pergunta. Soterramento, responde Jonas com a voz neutra. Um silêncio pesado se instala entre nós. Soterramento. Na lista de possíveis mortes, essa nunca passou pela minha cabeça. Já me imaginei morrendo por uma infecção grave, decapitado por uma lâmina ou envenenado por um dos meus adversários, o que é a opção mais improvável. Mas não soterramento. Ser enterrado vivo, com nada além do meu próprio medo e desespero, gritos abafados e respiração interrompida, enquanto a areia entupia minhas narinas, fazendo meu corpo entrar em colapso nervoso. Não é a melhor forma de morrer. Concluo. Levantamo-nos e vamos para nossas camas. Jonas puxa o papel para continuar analisando em busca de mais pistas. Estamos atordoados com a recém-descoberta possibilidade de morrermos de forma tão cruel. Jack está sentado em sua cama, mexendo em seus cabelos castanho claros, com algumas falhas nos tons ruivos. Julgo que a falta de cuidados contínuos está arruinando o brilho e o vigor de suas madeixas curtas e irregulares. De costas para mim, possui uma silhueta disforme e diferente de qualquer outro rapaz de sua província, mas, sem dúvidas, sua beleza é incomparavelmente superior a deles. Questiono-me sobre meus sentimentos. Estou realmente me sentindo atraído por Jack? Como eu saberia? Em Tronco, não somos amantes, mas trabalhadores vorazes. Casamentos são raros. Posso dizer que fui um dos poucos privilegiados a ter pai e mãe casados, conforme as leis de nossa província. Órfãos são o legado de muitos em Troncó. No entanto, a peculiaridade de Zack me intriga. Sua coragem, eloquência audaciosa, combinadas com uma doçura bem medida. Sua voz varia entre um agudo suave e um grave estridente,
como se sua voz masculina não lhe pertencesse. Seu sorriso, seu olhar. Não posso estar me apaixonando por um homem. Isso é estranho e ridículo. Desvio o olhar de Jacques, pois meus pensamentos estão se tornando inconvenientes e volto-me para Darvus. Ele está deitado, segurando algo em sua mão. A distância prejudica minha visão, mas parece ser um anel, pois o vê encaixando e retirando do dedo indicador. Sua expressão é fria, mas preocupada. Lembro de nossa conversa. Imagino como deve ser horrível ser alguém doente e, consequentemente, um fardo para aqueles que ama. Darvus certamente carrega conflitos internos devastadores e, para piorar, é obrigado a estar aqui. É lamentável o estado de espírito sombrio que o envolve. É irônico e trágico que sua família tenha ido à falência para que ele pudesse viver, sem perceber que estariam, de certa forma, condenando-o à morte. Se não morrerá pela doença, morrerá no desafio de sangue, por conta da cura que arruinou sua família, transformando-os em Sheds. É devastador pensar e observar Darvus. Então volto minha atenção para a única pessoa com quem não tenho afinidade nem laço emocional. Jonas, que outrora andava de um lado para o outro no alojamento. Agora está em sua cama, com a planta do próximo desafio diante do rosto. Não consigo evitar meus pensamentos zombeteiros, mas, por outro lado, não posso negar que as qualidades que admiro nele são incrivelmente suspeitas. Sua genialidade, mente astuciosa e lábia repleta de gatilhos prontos para disparar em pontos delicados de fraquezas alheias. De vez em quando, sua casca esmorece e vislumbramos vestígios de humanidade em sua personalidade, como gentileza, benevolência e altruísmo, mesmo que de forma extremamente sutil. Jonas possui essas qualidades, pois já as vi sendo praticadas por ele. Percebo que até mesmo Jonas contribui, mesmo que de forma mínima, para que minha sanidade e esperança permaneçam vivas. Reclino-me em meu travesseiro, fecho os olhos e me deixo emergir em um oceano de memórias nostálgicas. Saudades. Saudades de tudo que perdi e do que ainda possuo. Saudades do meu pai, de Ru, de Kali, dos abraços da minha mãe, do sorriso de Zoe, do clima úmido de Troncô, das travessuras com o Sr. Tolites, do meu desfiladeiro. Que saudades do meu refúgio, meu esconderijo, onde eu estava seguro do resto, onde o tempo não tinha poder sobre mim. Enquanto me afogo em um lago profundo e nostálgico, pergunto-me se voltarei a ver algumas dessas coisas ou se meu fim já está determinado e é irrevogável. Com essas dúvidas, adormeço. No dia seguinte, sou acordado por Jacques, que está me sacudindo, proferindo palavras que levo alguns segundos para entender, devido à sonolência que ainda pesa em meu corpo. Ele diz que os supervisores virão nos guiar para a próxima pirâmide, que possui tons amarelos e um enorme boi como monumento em seu topo, que chamou nossa atenção quando chegamos a Ictorux. Sinto borboletas no estômago e uma ansiedade que me causa náuseas, levando em conta que não jantei na noite anterior e apenas dormi. Engulo em seco e vou tomar um banho para me despertar. Leva 1h40 até que a porta de nosso alojamento se abre e um supervisor nos diz para segui-lo. Todos os competidores de todas as províncias estão separados em 5 filas. Dessa forma, consigo contar quantos Sheds ainda restam em cada província. Ictorux é a que possui menos competidores restantes, com apenas 45. Salfiu tem 89, um número pequeno comparado às demais províncias. Nenimar possui 116 jovens, ainda 115 vidas entre Zac e a vitória. Penso em quão pequenas são suas oportunidades. Agora, o olhar de repreensão que recebi de Zac, quando questionei sua atitude sobre o porquê de não compartilharmos nossas descobertas com os rapazes de sua província, faz total sentido. Continuando a contagem, Palatrax possui 107 concorrentes. Jonas também precisará se esforçar.
suspenso. E para concluir, Tronco tem 130 participantes ativos no desafio, 129 pessoas que precisam morrer para que eu volte a ver meu desfiladeiro. Entretanto, esse pensamento é doloroso demais para mim, fazendo com que eu não queira falar com eles, não queira ter qualquer proximidade. Se laços forem formados, será uma tragédia quando forem rompidos. Escutem todos, vocês serão encaminhados à nova fase do desafio de sangue que acontecerá na casa de Palatrax. Seus alojamentos terão novas numerações, mas os mesmos integrantes, diz um supervisor, que, embora alto e robusto, aparenta ser jovem. Assim que ele encerra seu discurso, outro supervisor, adornado com uma grande variedade de medalhas douradas e um traje diferenciado dos demais, se posiciona à frente de todos nós. Ele usa um chapéu rudimentar, com penas de alguma ave grande, tingidas em cores noturnas. Nessa fase, vocês serão monitorados 24 horas. Não respirarão e não pararão de respirar sem que saibamos. Entendido? Meus olhos se arregalam, pois sei o que essas palavras significam. Sabem de nosso furto noturno. Sabem que uma planta foi roubada, mas não sabem quem a fez. Caso contrário, a execução já teria ocorrido. Seria feita publicamente para mostrar que não devemos burlar as regras. Devemos cumprir a lei com disciplina, ou seja, mostrar a todos que pertencemos ao sistema. Eles decidem onde e como viver, e também onde e como morrer. Meus olhos buscam os membros do meu alojamento, mas todos os jovens começam a avançar em direção à saída da casa de Saulfir, a caminho da casa de Palatrax, que fica a poucos metros de nossa posição atual. Quando coloco o pé para fora da pirâmide, sou atingido por uma luz intensa e quente, o sol. Minhas vistas doem e queimam, pois são 5 dias confinados em um lugar com ar artificial e luzes sintéticas. Eu precisava disso, precisava do ar puro e da luz do dia. Precisava me lembrar de que ainda estou vivo. Caminhamos cerca de 900 metros até que, novamente, somos enterrados na escuridão. Contudo, agora as luzes não são lilás como na casa de Saulfir. São amarelas, iluminando o ambiente de maneira diferente da pirâmide anterior. Após o vasto corredor, não nos deparamos com o ginásio, mas com um pasto razoável, com grama verdejante e rasteira. Pisar nela é macio e confortável. Após nossa chegada, uma cerimônia maçante nos conta a história da província de Palatrax, explicando que são vitais para a sobrevivência de Nova Cairo e todas essas hipocrisias que não me interessam. Após toda essa idiotice, somos mandados para o refeitório. Estou faminto. Na minha bandeja, coloco ovos, carne de cabra defumada e caldo de milho verde. Darvos está comendo ao lado de Isaac e finjo que não os vejo, seguindo para outra direção, pois quero ter uma refeição sossegada. Sento-me em uma mesa vazia no interior do refeitório. Quando levo a primeira colher de caldo à boca, Jonas se senta ao meu lado. Seja bem-vindo, diz ele. Hã? Por quê? Respondo. Estou sendo um bom anfitrião, retruca Jonas. Ah, sim, digo sem dar muita atenção. Então, você gosta dele? Pergunta Jonas, mordendo um pedaço de bolo com calda de amora. O quê? De quem está falando? Pergunto, confuso. Do Jacques, é claro. Vejo a forma como você o olha. Nada contra. Formam um casal lindo, diz ele sorrindo. Cala as bocas, Jonas. Digo levantando-me. O quê? Vai chamar seu namorado baixinho para te defender? Um sorriso maquiavélico se forma em seu rosto enquanto ele continua. Ou vai pedir para ele te beijar? O som do meu punho atingindo o rosto de Jonas é alarmante. Ele cai no chão e sangue jorra de um corte em sua bochecha. Quando vou atacar novamente, ele atinge meu calcanhar e dou um uivo, sentindo a dor. Ele se levanta e me golpeia no estômago. Fico ofegante, mas furioso. Quero matar Jonas ali, na frente de todos, mas sou menor.
e seus socos me deixam tonto. Consegui acertar mais um soco em Jonas antes que os supervisores cheguem e interrompam nossa briga. Fomos algemados e levados do refeitório. Num vislumbre, quando meus olhos encontram os de Jonas e os dele encontram os meus, percebo que ele pisca para mim e uma palavra se forma em seus lábios. Graças à minha memória fotográfica, possuo um talento para leitura labial. Quando estamos sendo levados para fora do refeitório, todos os outros competidores que testemunharam nossa briga, incluindo Jack e Darvus, nos observam. Ao estar prestes a sair do refeitório, açoitado pelos supervisores, vejo Zack pronunciar com os lábios também mudos a mesma palavra que Jonas falou há pouco. Confia. Estou com dor, cheio de ódio por Jonas e extremamente confuso com toda a situação da briga e com a palavra confia que Jonas e Zack pronunciaram para mim. Conhecendo Jonas, isso pode muito bem ser um plano em ação do qual não fui informado, mas fui inserido sem meu consentimento. Após caminharmos bastante pelo interior da pirâmide, somos levados a uma sala e jogados lá pelos supervisores. Mantenho-me o mais afastado possível de Jonas, pois não confio nele. Belo soco, diz Jonas. Odeio seu deboche incessante. Não leve para o lado, pessoal. Tivemos que fazer isso. Fazia parte do combinado, diz ele, andando pela sala com olhos observadores. Tivemos? Questiono. Sim, eu e Jack tínhamos um plano, e precisávamos despistar os olhares dos supervisores por um momento. Você era a nossa melhor oportunidade, diz Jonas, olhando-me para continuar. Estamos na casa de Palatrax. Eu precisava confirmar algo que só conseguiria ao sair e dar uma volta pela pirâmide. Agora já sei, graças a você, qual será o próximo desafio, diz Jonas, sentando-se no chão. Como? Pergunto extremamente curioso. Espero estarmos todos juntos à noite, responde Jonas. E agora preciso que finja que me odeia, ok? Diz ele em tom de aviso. Relaxa, não é difícil, digo. Parágrafo. Eu sei que você me adora, retruca ele. Ambos rimos suavemente. Um supervisor entra na sala e nos dá um sermão de 3 horas. Somos punidos e ficamos confinados em nosso alojamento durante o jantar. O supervisor nos diz que não há necessidade de brigas, pois morreremos em breve. Jonas ri nessa parte da conversa, e o supervisor, indignado com sua audácia de zombar de suas palavras, lhe dá um tapa no rosto, fazendo seus óculos caírem e criando uma leve ruptura em uma de suas lentes. Penso no quanto isso o abalou. Estamos em nosso alojamento na hora do jantar. Estou faminto, pois devido à briga, não consegui comer. Por que você acha isso? Pergunto a Jonas enquanto estamos a sós no alojamento. Do que está falando? Pergunta ele, sem muito ânimo. Por que acredita que gosto de Zack? Questiono, levantando-me ao lado da cama dele. Ele me observa por um instante, sem os óculos, e percebo que seus olhos são incrivelmente negros. Tem coisas que é melhor deixar o tempo revelar, Gray. É a única coisa que ele diz, e não insisto. Darvus e Jack chegam do jantar e se juntam a nós. Eles trouxeram sob seus uniformes pão e frutas do jantar. Sem enrolação, Jonas e eu devoramos a comida como animais. Ele não te matou ainda? Diz Darvus para Jonas. É, ele é muito piedoso, responde Jonas. Darvus também estava no plano? Pergunto. Claro, diz Darvus rindo. Tem um bom soco, comenta Darvus dando-me um tapinha no ombro. Ambos, eu e ele, estranhamos esse gesto e decidimos ignorar. Então, o que descobriu, Jonas? Pergunta Zack. Ele puxa a planta e chama todos nós para nos aproximarmos. Ele pede para eu fazer um mapa mental de toda a instalação que vagamos enquanto éramos encaminhados pelos supervisores após a briga. Não dá. As paredes eram extremamente iguais, mas parecia haver um padrão. Digo, e Jonas ri. Exato, tem um padrão. Percebi que a planta tem os mesmos padrões da pirâmide. Com essas informações, consegui decifrar a planta. Diz Jonas.
Então qual é o desafio? Pergunta Darvus. Um labirinto. Digo para todos e para ninguém ao mesmo tempo. Jonas está com uma expressão orgulhosa, pois sabe que foi incrível ao desvendar todo o mistério por trás da planta, e me usou no processo. Todos estão felizes e orgulhosos de seus feitos. Por outro lado, eu não. Estou ainda mais enfurecido com Jonas, pois percebo o quão manipulador ele pode ser, e isso me incomoda. Não quero ser apenas uma peça no jogo dele, não importa qual seja. Nunca permitirei isso. Penso. Durante a madrugada, não consigo dormir, inquieto com todos os acontecimentos do dia. A nova fase do desafio, minha luta com Jonas, a acusação de que posso estar apaixonado por Zack e a sensação de ter sido usado por todos eles. Percebo que estou não só com raiva de Jonas, mas de todos. Estou sentado no box de um dos chuveiros, deixando que o som da água colidindo com meu corpo me tranquilize. Gray, é você? A voz de Zack, fina e sonolenta, chega até mim. O que está fazendo? Já é tarde, saia daí, continua ele. Sua voz preocupada me irrita. Não quero que ele seja gentil comigo. Ele desliga o chuveiro em forma de cabeça de touro e se senta ao meu lado. O que está acontecendo? Pergunta ele. Não sei qual é o jogo que você está jogando. Não sei qual é o jogo que todos aqui estão jogando, mas não quero fazer parte. Digo sem olhar para ele. É engraçado, não acha? O fato de que vamos morrer em breve, mas mesmo assim estamos aqui querendo saber como o outro está, diz ele sorrindo. Gray, todos nós estamos no mesmo jogo. Um jogo que vem sendo criado há muito tempo, antes mesmo de nós. Ano após ano, perdemos no mesmo jogo, onde só há um vencedor. E não estou falando do desafio de sangue, expressa Zack. A calma de sua voz não esconde o peso e o ódio com que suas palavras são proferidas. Do que será que Jack está falando? Se não é o desafio de sangue, o que é? Pergunto. Nossas vidas, nossas mortes deveriam pertencer a nós, apenas a nós. Estou aqui para que isso se torne possível. Encerra ele, levantando-se e saindo do banheiro. Estou confuso com meus pensamentos rodopiando em torno das palavras de Zack e finalmente entendo. É a roda do poder que governa Ictorux. Enquanto a roda existir, haverá injustiça e mortes. Haverá dor e luto para tronco. Haverá o desafio de sangue. Volto para o alojamento. Vou até Jack, que ainda está acordado, e digo, olhando em seus olhos: Ok, estou com você. Vamos quebrar a roda. Zack se levanta e ficamos frente a frente. Uma sensação estranha corre pelo meu corpo. Um impulso incontrolável me toma. E então nos beijamos. Jack, perdão. Eu não queria. Não, eu queria, mas não desse jeito, digo, completamente envergonhado. Porém, a revelação de Zack a seguir me mergulha em um estado de perplexidade, confusão mental e alegria súbita que toma todo este meu ser. Gray, não me chamo Zack, diz ele, olhando em meus olhos, enquanto uma voz feminina e melódica soa de suas cordas vocais. Uma voz que, de fato, combina incrivelmente com a pessoa que a pronuncia. Iriná. Chamo-me Iriná. 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 Zack é uma garota.